gostaria de falar com vocês a respeito da mesa de Deus. I would like to talk to you about the table of God. Nós temos que entender uma verdade bíblica, porque essa verdade, ela conduz as nossas vidas como cristãos. There's a biblical truth that we need to understand because it guides our lives as Christians. Então, eu peço que você abra a tua Bíblia em Jó, capítulo 13. So open your Bibles with me to Job chapter 13, Versículo 3. and we'll read from verse 3. Job 13, verse 3. Ok? Jó 13:3 diz assim: Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Quero defender a minha causa diante de Deus. Verse 3. But I desire to speak to the Almighty and to argue my case with God. Amém? Vamos fechar nossos olhos, ainda sentados mesmo, vamos orar? Still seated, let's close our eyes and let's pray. Pai Santo, nós agora damos ao Senhor Deus a liberdade ao Espírito de Deus para, Senhor Deus, mover neste lugar. Holy Spirit, we give you the liberty to move in this place. Senhor, que o Senhor possa, Senhor Deus, através da Tua palavra, transformar as nossas vidas. Through your word, Lord, transform our lives today. Que o Senhor possa, Senhor Deus, renovar o nosso espírito, Renew our spirits, renovar a nossa fé, our faith. nos ajudar a enxergar os Teus planos. Help us to see your plans. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o Teu coração. Help us to understand your heart. Ajuda-nos a ser mais parecidos com Help Jesus. us to be more like you, Jesus. Senhor Deus, que os nossos pensamentos estejam agora cativos a Jesus Cristo. Let our thoughts be captured and turned to Jesus right now. Toda distração neste lugar, todo sono, todo cansaço, nós ordenamos que saia daqui em nome de Jesus. Let every distraction, every sleepiness, everything that would distract us, Lord, leave right now in the name of Jesus. Pedimos, Senhor Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre o tradutor, sobre, Senhor Deus, o povo de Deus. Lord, we ask for your blessing, Lord, over the lives of those, the word that is going to be given, Lord, and the translation, and all those who are participating, Lord. Que possamos apresentar ao Senhor uma verdadeira adoração através da palavra de Deus. That through your word, Lord, we can present to you a true adoration. No nome santo de Jesus nós oramos. In the holy name of Jesus, we pray. Amém. Amen. Alguém já ouviu falar de um homem chamado John Wesley? Have you ever heard of a man called John Wesley? John Wesley é talvez um dos maiores homens que já pisaram na face da terra. Perhaps one of the greatest men who has been on this earth is John Wesley. Talvez você não conheça John Wesley, mas você já ouviu falar da igreja metodista, Or maybe you've not heard of John Wesley himself, but you've heard of the Methodist Church, que hoje são mais ou menos, conta-se como 80 milhões de membros. which has pelo about mundo. 80 million members worldwide now. John Wesley, ele tinha uma mãe muito, muito crente. And John Wesley's mother was a very believing woman. Eles tinham, se eu não me engano, eles eram entre 10 irmãos. He had about 9 or 10 brothers and sisters. E ele cresceu e ele começou um movimento chamado o movimento da santidade. And growing up, he started a movement called the Movement of Holiness. Quando ele foi para a faculdade, ele era da Inglaterra, ele foi para os Estados Unidos. And he was English, he was British, but he went to the United States for university. E lá ele começou um movimento estudantil. And there he started a student movement. Eles eram chamados puritanos, They were called the Puritans. porque eles pregavam a respeito de uma vida de total devoção a Deus e total santidade. Because they preached a life of total purity and total holiness before God. Mas nem tudo são flores. But of course, not everything was like that. Ele não conseguiu muitos resultados. You know, and he wasn't able to achieve many results with that movement. E ele então voltou para a Inglaterra. And he didn't go back to Britain. Quando ele estava atravessando o Oceano Atlântico de volta para a Inglaterra, ele sentia uma tristeza muito profunda e um vazio no seu coração. And at that time, he hadn't gone back, but then when he decided to go back to Britain, he was on his journey and he felt a very big emptiness in his heart.
Quando ele estava triste, porque a tristeza dele, ele dizia assim: eu fui para evangelizar os nativos dos Estados Unidos. And with this emptiness, there was a sadness in his heart that said, I went to evangelize the natives of the United States, Mas quem há de salvar a minha alma? but who is there to save my soul? A questão é que ele sentia essa profunda tristeza, mas ele vivia uma vida de busca intensa por Deus. Even while feeling this intense sadness, he also lived a life in search of God. Então alguém disse ao seu irmão Charles Wesley, que estava com ele: So there was his brother was with him, Charles Wesley, vocês nunca entenderam a graça de Deus. and he said to them, you will never understand the grace of God. Você acha que o teu trabalho duro, você acha que a tua busca por santidade é o que tem te aproximado de Deus. And Charles Wesley said to him, you think that it is your hard work or your constant searching for God of yourself that brings you closer to him. E pela primeira vez John Wesley viu então que a graça de Deus não dependia do seu próprio esforço. And that's when John Wesley realized that the grace of God, getting the grace of God, did not depend on his efforts. Esse momento ficou conhecido como a experiência do coração aquecido. And that was called the moment, the experience of the enlightened or the enlivened heart. Eu gosto muito de estar pregando aqui com o Gael, que ele fica aleluia, aleluia, levanta a mão. At least there's one person who's getting it. Gael, he's getting it. Right? Então diga aleluia, amém? Amen. Você incentiva o pregador, senão daqui a pouco tá todo mundo, oh, Senhor, não quero. Come on, make your preacher feel like he's doing something. Esse coração aquecido é porque pela primeira vez ele entendeu a graça de Deus. And his heart was warmed at that time and enlivened because then he understood the grace of God. Aqui nós temos o exemplo na Bíblia de Jó. We have here an example in the book of Job. Deus, não foi um homem, mas Deus disse ao diabo, disse assim: tens visto o meu servo Jó? God, not a man. God said to the devil, here is my servant Job. Você viu como ele é fiel? Have you seen how faithful he is? Você vê como ele me busca de dia e de noite? Have you seen how he searches for me day and night? Deus estava dizendo isso a respeito de um homem. God was saying this about a man. Então acontece muitas coisas na vida de Jó. And so many things happened in the life of Job. Pela permissão de Deus, o diabo vai lá e toma os filhos de Jó. With the permission of God, the devil went in and he took away the children of Job. Ele perde seus filhos, ele perde seus bens. He lost his children, he lost his goods, his property. Sua esposa pede para que ele amaldiçoe a Deus. His wife asked him to curse God. Então veio os seus amigos de longe. And then his friends came from far away. Porque ele também ficou doente. Because Job was also sick. Ele não tinha mais nada. And he had nothing left. Pessoas não reconheciam mais Jó. People didn't even recognize who he was. Ele diz ali que ele estava pele e osso. He was like skin and bones. Ele tinha feridas por todo o corpo. He had sores all over his body. E eles ficam dias diante de Jó, eles não conseguem nem falar, tamanha tristeza que eles tinham pelo seu amigo. And when they came to him, his friends, they were there days before him just because there was just nothing they could find to say to him. E nós temos que entender que existe toda uma cadeia de diálogo entre Jó e seus amigos depois disso. And after this verse, we find that there's a continuous chain of dialogue between Job and his friends. E para entender esses diálogos, nós temos que entender o pensamento à época. And in order to understand this conversation that they had afterwards, we need to understand the type of thinking at that time. Os amigos de Jó estão dizendo para ele: olha, Jó, você tem alguma coisa errada na tua vida. His friends, Job's friends, were saying to him, look, there's something wrong in your life. Você tem um pecado escondido aí, mano. You're hiding some sin. Tá aí escondido, eu sei que você tem. You need to tell us. You need to speak it out. Todo mundo sabe que você é uma boa pessoa, tal, mas
provavelmente quando ninguém vê, você faz alguma coisa errada. You know, everybody knows that you're a good man, but maybe, you know, in the darkness one time you did something wrong. E esse era o pensamento, por causa de algo, de ter uma vida errada, uma vida fazendo aquilo que não é certo. Eles criam então que Deus castigava. You know, and this type of thinking came from thinking that if you had a life that was in sin, then God was punishing you for something. So that's the thought that they had towards Job. Tá vendo? Você desviou daquilo que Deus queria para sua vida. You Por s- isso Deus está te punindo. You see, you did something wrong. You went wrong off the path somewhere. That's why God is punishing you right now, they said. Jó começa a brigar com seus amigos. And so Job begins to quarrel with his friends. Ele começa a dizer, olha aqui, você vem até aqui dizer isso para mim. He says, "How dare you come here and say this to me? Veja a minha situação. Look at what I'm going through." Já não basta o meu sofrimento, ainda eu tenho que aguentar os meus amigos dizendo isso para mim. As if I'm not suffering already enough with my sickness, I have to hear what you have to say to me. Então, a palavra diz ali que Jó passa não só a falar com seus amigos, mas ele começa a colocar diante de Deus a sua reclamação. So the Bible then tells us that Job, apart from speaking to his friends, he then begins to put these complaints before God. E ele fala nesse versículo aqui, quem me dera falar com Todo-Poderoso. And that's when he comes to this verse and says, I want to speak to the Almighty God. Eu ia defender a minha vida diante dele. I'm going to defend my life before him. Se você vê os outros capítulos, tem vários versículos If you look at the other chapters in this book, there are other em verses que ele está dizendo assim, se eu tivesse chance, Deus ia ver que eu sou um homem íntegro. if I had the chance, I'd show God how I am such an upright man. Deus ia ver o quanto eu trabalhei para ele. I would show God how much I've worked for him. Eu cantei no louvor. I sang in the choir. Eu servi as mesas ali na comunhão. I served the communion. Eu arrumei as cadeiras quando ninguém estava aqui. I set up the chairs when nobody was here. Eu cheguei mais cedo para orar pelas pessoas. I come here early to pray for people. Eu mexi na mesa de som. I'm there at the sound box. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. And I did everything I could do. É que Deus não viu. But God didn't see. Mas se ele vê, But if he saw me, se eu puder me defender, I would then be able to defend myself. ele vai ver que eu não preciso ser punido. He would see then that I don't deserve to be punished. Esse é o pensamento de Jó, o mesmo pensamento dos seus amigos. This was what Job was thinking, and this was the type of thinking that his friends had too. Os amigos achavam que ele não fez algo por Deus, e ele acha que ele fez algo por Deus. His friends were there thinking, there's something you didn't do for God, and he was there thinking, I did everything I could for God. Mas o pensamento é o mesmo. But that thought is the same. Deus pune quem faz o errado, e Deus recompensa quem faz o certo. God punishes those who do wrong, and he rewards those who do the right thing. Só que nós, então, pegamos esse pensamento e trazemos para os dias de hoje. But then we take this thought and we bring it to today. Nós achamos que para relacionar-se com Deus, nós temos que fazer algo. And then we begin to think that in order to have a relationship with God, we have to be doing something. Mas eu tenho uma novidade para você. But I have news for you. Philip Yancey, um escritor, ele diz que a graça de Deus ela é injusta. There's a writer who says that the grace of God is unfair. Você concorda com essa frase? Do you agree with that phrase? Sim? Yes. Uma pessoa? Yes, one person. Você não concorda com essa frase? A graça de Deus é injusta. The grace of God is unfair. Será que nós temos o direito de dizer que a graça de Deus é injusta? Do we have the right to say that? Mas a graça de Deus é injusta. But it is. God's grace Não é is verdade? unfair Porque ela salva o pecador. because it saves the sinner, Porque ela salva eu e você. because it saves me and you. Você sabe os pecados que você tem. You know the sins that you have. Nenhum de nós seria louco o suficiente para falar igual Jó. None of us would be apt and able to speak the way that Job spoke. Deixa Deus vir aqui que eu me defendo. Let God come and I'll defend myself before Você him. não é doido o suficiente para falar isso. Would you be able to say that? Porque você conhece o seu coração. Because you know your heart. Eu não don't you? preciso apontar o dedo para você. I don't even need to point at you, Certo? right? Mas mesmo assim você se relaciona com Deus.
But even so, you have a relationship with God. Então a graça de Deus é injusta. So the grace of God is unfair Ela salva o pecador. because it saves the sinner. Ok? Amém? E nem sempre quem faz o certo é recompensado. And it's not all the time that the person who does the right thing is rewarded. Mas a graça de Deus continua sendo justa. But the grace of God continues. E é injusta. And it is unfair. Como? How? É justa ou injusta? Is it just or Decide. unjust? Is it fair or unfair? Vamos estudar sobre a graça de Deus um pouco então. Let's look a little bit deeper at the grace of God. Nós vamos para Efésios 2. Let's go to the book of Ephesians, chapter 2. Ephesians 2. Estou muito rápido? Efésios 2, 8 e 9. Verses 8 and 9. Quando eu prego, eu dou o troco nos tradutores. Eu faço eles sofrerem mais do que eu sofro. Porque eu falo muito rápido, perdão. He bullies the translators. Efésios 2, do 8 ao 9. Podemos ler? Ephesians 2, 8 and 9. Você quer ler um versículo? Ok, versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gift. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. So that no one can boast about it. Desculpa, eu estou usando a nova versão transformadora, ok? Por isso que parece um pouco diferente, né? Então, não é por obras para que ninguém se glorie. So it's not about works so that no one can glory in it. A salvação não depende de mim e de você. Salvation doesn't depend on me or you. Achei interessante que o Tim Keller é um pastor de Nova York, também escritor. A pastor in New York, Tim Keller, who is also a writer, Ele fala assim que nós temos a impressão de que a graça de Deus ela trabalha através das nossas decisões. we have the impression, he says, that the grace of God works through our efforts. Mas a graça de Deus não funciona assim. But it doesn't work like that. Ele diz a graça de Deus ela é autossuficiente por si só. He says that the grace of God is sufficient in and of itself. Ela não precisa de mim e de você. It doesn't need me or you. O que nós temos que entender é que nós, que não éramos povo, fomos chamados a ser povo. What we need to understand, he says, is that we were not the people of God and we came to be called the people of God. Eu acho que o que acontece há uma certa existe no meio cristão hoje em dia até mesmo uma dissensão, há um atrito de ideias a respeito da graça, ela salvar sem que eu queira ou se eu ter que receber a graça. There's a lot of debate about grace nowadays, whether it saves us by itself without me wanting it to, or without me being a part of it, or not, or if I need to be saved. Existem os calvinistas que creem de que Deus ele escolheu algumas pessoas já para serem salvas. There are a group of persons called the Calvinists who believe that God has already chosen a specific set of persons who he will save. Assim como ele já escolheu pessoas para serem condenadas. As in the same way he has chosen those who will be condemned. Existe também o pensamento contrário a isso, que é o pensamento que diz assim, que o homem ele tem uma responsabilidade na salvação. And there is an opposing thought that says man has a part to play in his own salvation. Eu confesso que eu sou mais voltado para essa visão ali de Wesley, essa visão mais diferente do calvinismo.
I confess that I myself, I lean more towards this idea, the second idea, which John Wesley professes. Eu creio sim que a graça de Deus é suficiente para a salvação. Yes, I believe that the grace of God is enough to save. Talvez a primeira vez que você esteja ouvindo falar a palavra graça de Deus. You know, maybe this is the first time that you are hearing the word, the grace of God. Então eu quero só explicar rapidinho. So I just want to explain quickly. Nós nascemos já condenados, todos nós. Everyone, all of us. Uma certeza havia que todos nós estávamos mortos no pecado. Were born already condemned with the certainty that we were going to die in sin. Mas Deus proveu o meio de salvação. But God provided a means of salvation for us. A salvação, ela nos garante um lugar no céu. And this salvation guarantees us a place in heaven. Mas também ela garante a nós acesso a Jesus Cristo e a Deus. And it also guarantees us access to Jesus Christ and to God. Então nós podemos nos relacionar com Deus hoje. So we can have a relationship with God today. A vida cristã não começa apenas no céu. The Christian life doesn't begin only in heaven. Começa hoje. It begins today. E Deus proveu para essa salvação. And God made the provision for this salvation. O salário do pecado era a morte. You know, the wage of sin was death. A condenação do pecado era a morte. The condemnation that we received led to death. Era a vida separada de Deus. It was a life separated from God. Mas Deus, então, por sua graça e misericórdia, But God, through His grace and mercy, Ele proveu a salvação para todas as pessoas. He made a way to salvation for everyone. Mas Ele diz que todo aquele que crer em mim He says será salvo. that everyone who believes in me will be saved. A única coisa que nós temos que fazer é tomar posse da salvação. And the only thing that we have to do then is to take possession of this salvation. É igual um presente de Deus. It's like a present from God. Deus, vamos dizer, Deus vem com um pão. Let's say that God came with this bread. Você é uma pessoa com fome. And you are a hungry person. Você quer que Deus enfie goela abaixo? Do you want God to stuff it down your throat? Ou você prefere que Ele te sirva? Or would you prefer that He serves it to you? E você pega o pão. And you take it. E quem vai comer? And who's gonna eat it? Eu e você. You and I. Entende agora? Yeah. Então, por isso que eu creio que nós temos responsabilidade com a nossa salvação. So that's why I believe that we do have a responsibility in receiving our salvation. Mas por mais que eu venha a errar, But as much as I would make mistakes, por mais que a minha vida ela tenha problemas, and even as much as my life has problems, eu não anulo a graça de Deus. I will not ever annul or do away with the grace Eu of ouço God. às vezes pessoas falando: esse pecado é imperdoável. You know, I've heard people say this is an unforgivable sin. Olha, houve essa semana saiu uma notícia que o pai e uma mãe no Brasil foram presos porque eles torturaram e mataram uma criança de 7 anos, filhos deles. I've heard in the news in Brazil this week that some parents were condemned because they tortured and killed a 7-year-old child. Uma criança torturou a criança. They tortured the child. Não basta matar, tem que torturar. You know, they didn't just kill him, they tortured him and then No nosso killed him. sistema judicial, nós cremos o quê? Nós cremos que eles não merecem perdão. You know, and in our judicial system, we would believe that, they don't deserve forgiveness. Eles têm que morrer. They have to die. Alguém tem que torturar eles. Somebody has to torture them in return. Eles têm que pagar pelos que eles fizeram. They have to pay for what they did. E é verdade. And it's the truth. Não foi bonito o que eles fizeram. You know, what they did was horrific. Eles merecem punição. You know, they deserve to be punished. Mas a graça de Deus é injusta. But the grace of God is unfair. E até mesmo uma pessoa que tenha cometido um ato tão horrível como esse. And you know, there's persons like that who have committed such a horrible act. Se tiver real arrependimento no seu coração. And even if this type of person has repentance in their heart E buscar a Deus. and searches for God, Deus vai responder. God is going to respond. Amém? Amen.
Sabe por quê? Porque ninguém é salvo pelas obras. You know why? Because nobody is served or is saved by their own works. Sabe, nós podemos até pensar, nós não somos assim. You know, we could think, oh, well, I'm not like that. Nós não torturamos crianças. I've never tortured a child. Nós não matamos crianças. I don't kill children. Né? Eu não sou adúltero. You know, I don't cheat. Eu não fico enganando para ganhar a vida. You know, I don't deceive people. Eu trabalho duro. I work hard. Mas sabe, por que não existe diferença entre pecado grande e pecado pequeno? But you know why there is no difference between a big sin and a small sin? Porque nós não temos um Deus grande e um Deus pequeno. Because we don't have a big God and a small Nós temos God. um grande Deus. We have a great God, E todo pecado é pecado. and every sin is sin. Por isso ele teve que tomar sobre si o peso do pecado. And that's why he had to take upon himself this weight of sin. Então não importa o quanto de pecado nós tenhamos. So it doesn't matter how much sin we have. A nossa única parte é o quê? Nos voltarmos a Deus. The only thing that we need to do is to go back to God. Jesus nunca passou a mão no pecado. You know, Jesus wasn't soft on sin. Ele nunca foi bonzinho com o pecado. You know, he wasn't, gentle with sin. Nós vemos ali quando trazem a mulher pega em adultério diante de Jesus. We see when they brought that woman who had been caught cheating and they put her before Jesus. Pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. You know, by the law of Moses, she should have been stoned to death. Também o amante, mas ninguém trouxe ele. And, you know, the guy she was with, but then nobody brought him. Mas ela está ali, a situação ela é trazida diante de Jesus para que Jesus dê a palavra de condenação. And so she was brought there in front of Jesus so that he would give the word of condemnation. Até quem não é cristão conhece essa passagem da Bíblia. And I think even people who are not Christian know this. A Bíblia diz assim que Jesus falou, quem não tiver nenhum pecado, que jogue a primeira pedra. So Jesus says, if you never sinned, go ahead and throw the first stone. Todo mundo foi embora. And everybody left. O que Jesus diz então? Then what did Jesus do? Eu também não te condeno. He said, I don't condemn you. Ele não tinha pecado. He didn't have sin. Ele podia pegar a pedra e... You know, he could have thrown the stone, yeah. Ele tinha o direito de jogar. He had the right to throw that stone, Mas ele não fez. but he didn't. Ele não condenou. And he didn't condemn Mas her. ele não condena e fala assim, aí ó, se livramos, né? Ele não faz isso. But then he didn't not condemn her and then said, okay, whatever. Ele chega na mulher e diz, olha, cadê as pessoas que te condenam? He said to her, where are those who have condemned you? Foram embora. They've gone, she said. Eu não te condeno também, Jesus says, I don't condemn you either. mas vá But No. go e não peques mais. and sin no more. Jesus não estava dizendo que o pecado de adultério dessa mulher estava certo. Jesus wasn't saying that the sin or the cheating that she had done was right. Mas ele estava colocando diante dela a oportunidade de começar de novo. But he was giving her the opportunity at that point to start again. E ali eram pequenas, sabe assim, pequenos gostinhos da graça de Deus. And right there we just see just some drops of the grace of God. Quando right você there. vai na sorveteria e daí você pede, posso experimentar esse aqui de chocolate? You know, for example, you go into you go to the chocolate shop. Não. Baskin Robbins. Sorry, okay, you go to 31, sorry. Né? Você vai lá assim na The ice cream sorveteria, shop. você já experimentou todos os sabores, mas você ainda pede uma colherzinha para experimentar. You know, and you know all the flavors that are in Baskin Robbins, but you still go and say, "Oh, can I have a taste of this one?" E se você é igual eu, você pega aquela colherzinha e fala, And if you're like me, you're like this. sommelier de sorvete. You are like, a sommelier of ice cream. Teve uma vez eu falei assim pra mulher, esse daqui ele tem um certo teor. And assim. once I was like that, talking to the attendant, like, "Oh, this has a certain, E a mulher me olhava assim, And she was there looking at me like, vai pedir ou não vai? "Are you gonna order or something? Are you gonna order?" Mas Jesus ia dando amostras da graça dele.
So Jesus was there showing, that grace. Semana passada nós vimos um homem que há 38 anos estava doente. Last week we saw a man who had been sick for more than 38 years. Jesus vai lá no tanque de Betesda e sara esse homem. And Jesus goes to that pool of Bethesda and Aí, heals that man. e daí ele pega esse homem aqui, levanta o homem, fala, fica de pé. And he says to the man, stand up. O homem ficou de pé. And the man stood up. Qual a próxima coisa que Jesus fala para ele? What was the next thing that Jesus said to him? Vai embora daqui, He said, go, mas não peque mais. but don't sin anymore. Porque se você pecar, algo pior pode acontecer com você. Because if you do, something worse can happen to you. Você já perdeu 38 anos da sua vida aqui. You have already lost 38 years of your life E o here. pecado pode tomar toda a tua eternidade. And sin can take away your entire eternity. Algo pior do que 38 anos de vida perdidos. Something worse than 38 years of life lost É uma vida inteira e uma eternidade longe de Deus. is an eternity living far away from God. Ninguém é salvo pelas obras. No one is saved by their works. Nós talvez não somos esses pecadores dessa lista. We may not be the sinners on this list. Abra comigo em Romanos 5:20. Let's go to Romans 5, verse 20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. The law was added so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. So that, just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos livres da morte. Through the sacrifice of Jesus Christ, we are freed from death, Morte eterna, eternal death, para ter vida eterna. in order to have eternal life, Vida abundante. abundant life. A nossa vida aqui na terra não deveria ser só nas migalhas, We shouldn't be living on just the crumbs of this life, mas na abundância da graça de Deus. but in the abundance of the grace of God. Porque onde abundou o pecado, Because where sin increased, superabundou a graça de Deus. grace increased all the more. Aleluia. Hallelujah. Mas se somos salvos pela graça, But if we are saved by grace, viveremos ainda continuando a pecar? will we continue to live in sin? Será que a graça nos dá passe livre para pecar? Is it that grace gives us this freedom to continue sinning? Essa graça injusta que salva o pecador, será que ela... então, já que eu sou salvo, já que Deus perdoa os pecados, uma mentirinha aqui, né? Uma enganadinha ali. So we think, if grace is going to save me anyway, what does it matter if I tell a little lie here? Mude uma página da tua Bíblia, em Romanos 6. Let's go a little bit further, the next chapter, to Romans 6, Versículo 1 e 2. verse 1 and 2. Talvez para alguns é a mesma página. Romanos 6, 1 e 2. Romans 6, 1 and 2. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar nele vivendo? By no means. We died to sin. How can we live with it any longer? Como podemos continuar desobedecendo a Deus se nós fomos salvos pela graça? How can we continue to disobey God if we are saved by grace? Porque se Jesus tomou a nossa morte, foi para nos dar o quê? A sua vida. Because if Jesus saved us through his life, saved us from death, it was to give us life. E a vida com Jesus é uma vida sem pecado.
And a life with Jesus is a life without sin. Eugene Peterson, ele é o que fez a Bíblia ampliada. The writer of the Amplified Bible, Gene Peterson, Ele diz assim: a igreja é o primeiro lugar que aprendemos que a glória não consiste no que fazemos para Deus. he wrote that the church is the place where we begin to understand that glory Não consiste no que fazemos para Deus, our grace is not made up of what we do for God, mas pelo que Ele fez por nós. but what he did for us. E Tim LaHaye, também um escritor e pastor, And another writer, Tim LaHaye, ele fala assim: nós vivemos nossas vidas de maneira digna e com gratidão. says we live our lives in a dignified way and with grace and with thankfulness, Em resposta e honra ao presente sem par de Deus. and this is in response to the honor, E presente sem par de Deus. A graça. in honoring this present that cannot be equaled that we receive from God. Nós vivemos com gratidão e de maneira digna em resposta à graça de Deus. You know, we live in a dignified and grateful way in response to what God has done for us. Antes nós vivíamos pela lei. Before, we lived by the law. E a lei, ela só mostrava o quanto nós temos pecado. And the law only shows how much we are sinning and have sinned. Não sendo suficiente para nos salvar. It wasn't enough to save us. Sabe, tem muita gente que vive pela lei e não pela graça. You know, there are many people who are still living by the law and not by grace. E veja bem, cuidado, eu não estou aqui incentivando você a pecar. You know, and I'm not here, you know, motivating you to sin. Mas às vezes nós achamos que é porque eu não falto nos cultos. You know, but sometimes we think, oh, well, I don't miss church. Eu não chego atrasado na igreja. I don't come here late. Eu ajudo o pobre. You know, I help the poor. Eu visito os hospitais. I visit the hospitals. Eu demonstro amor pelas pessoas. You know, I show love to people. Todas essas coisas são dignas de honra. And you know, all of these things are dignified, worthy of honor Quando elas vêm do nosso coração. when they come from our hearts, E não pela obrigação que eu tenho. but not because we feel forced or obliged to do it. Não por causa da minha vergonha de chegar atrasado. You know, not because I'm embarrassed, you know, to get here late. Se eu chego atrasado, as pessoas, acordou tarde hoje, hein? You know, if I get here late, people are going to say, "Oh, look who woke up late." Que vergonha. You Eu não know, quero isso. how shameful. No, I don't want that. Minha esposa sabe o quanto eu fico irritado com ela se a gente chega atrasado. You know, my wife knows how I get irritated when we get here late. E ela sabe também que a principal razão de chegar atrasado sou eu. And she also knows that the very reason that we get here late is me. Eu demoro para me arrumar. Because I take too long to get ready. Tem que pentear o cabelo. I have to comb my hair. Tem que passar desodorante. I have to put on deodorant. Eu tenho que passar maquiagem. Brincadeira, não. Put on makeup, right? Right. Mas muitas das vezes as coisas que nós fazemos é para agradar os outros. You know, but many of the things that we do are to please God. I'm sorry, to please others. Eu vou na oração na quarta-feira, porque senão o Carlinhos vai falar pro pastor que eu não tô vindo. You know, let me go to the Wednesday meeting for prayer, because if not, Carlinus is going to call the pastor. Eu estou vivendo pela lei. I'm living by the law. Eu vou na quarta-feira na oração porque eu quero buscar a Deus. I go to the prayer service, the prayer meeting on Wednesdays, because I'm searching for God. Porque eu quero orar por essa nação. Because I want to pray for this country. Porque eu quero essa nação transformada de uma vez por todas. Because I want to see this country transformed. Porque nós ali oramos pelos doentes, os doentes são sarados. You know, because we pray on the Wednesdays, we pray for the sick and they are healed. Igual eu disse, hoje sentimos falta de algumas pessoas. You know, and I said, you know, today we are missing a few people. Eu sei quem está no campo adentro. And I know that many of them are at the camp. Ministrando debaixo do sol as nossas crianças. You know, they are out there in the sun ministering to our children. Mas eu sei quem não está aqui.
Também porque não quis vir para o culto. But then I do know that there are persons who are not here because they didn't want to come to Vou church. anotar o seu nome. Oh, and I'm going to write your name down. Yeah. É por causa disso que você vem? Is that why you come here? Porque eu anoto o seu nome quando você não vem? Because somebody's going to take your name down? Ninguém when you sabe don't o come? caderno que eu tenho. Nobody knows what's in my notebook, right? Gente, não é por causa disso. No, that's not why. Quem perde de não vir para o culto é a pessoa que não veio. The loser for not coming to the church service is that person who doesn't come. Ah, é porque a gente coloca na internet a mensagem, Oh. então a pessoa pode ver depois, né? Oh, but then we put it on the internet. É diferente. You know, they can see it afterwards, you É know? diferente. No, it's different. Você pode ser muito abençoado com uma mensagem na internet. You can be very blessed by a message seen on the internet. Eu ouço mensagem na internet. I listen to messages and watch messages on the internet. Porém, But essa comunhão é o que faz diferença. this communion, this live communion that we have here is what makes the difference. A ponto de o próprio Jesus dizer, quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. So much so that Jesus himself said, where 2 or 3 are united or joined together in my name, I'm there. Jesus não disse, eu estarei na tua casa quando estiver ouvindo a mensagem pelo YouTube. You know, Jesus didn't say, oh, I'm going to be with you at home when you're at home listening to the message on YouTube. Mas você vai ser abençoado. But yeah, you're going to be Vai blessed. ser. Yeah, you're going to be blessed. Yeah. Por isso, vá lá no canal do YouTube da Maranata. So therefore, go Faça sua inscrição para receber as mensagens. subscribe to our Maranatha channel on YouTube, okay? Dá um joinha lá Give a like right para there. você incentivar as pessoas que editam o vídeo lá. So that you can motivate others to see that video. Deixa um comentário dizendo o que Deus fez na sua vida para You- abençoar outros. You know, leave a comment saying what God did for you and how he blessed your life so that others can see it. Então a santificação ela vem como resultado da ação da graça na nossa vida. So holiness comes through the grace that we have in our lives. Porque nós somos gratos a isso. Because we are grateful for the grace that we receive. Precisamos ler uma passagem ainda. You know, we have one more passage to read. Eu só quero citar uma antes de nós lermos essa. And- Nós vamos abrir em Colossenses 3, Let's go to Colossians chapter 3, versículo 10 a 14. and we're going to read from 10 to 14, E nós vamos estar logo já indo para o final. after which we will go towards the final part. Colossians 3, Colossenses 3, versículo 10 a 14. verse 10 to verse 14. Antes disso, nós em Gálatas 3 nos diz assim que nós somos um em Cristo Jesus. You know, before we read that, I just want to point out that in Galatians 3, verse 28, it says, there is no difference. We are all one in Jesus Christ. Porque a graça de Deus ela opera da mesma maneira para todos nós. Because the grace of God works the same way over all our lives. Tinha os filhos de Boanerges, alguém sabe quem eles são? Os filhos de Boanerges. Boanerges. Quem é isso? Os filhos do trovão. Quem são os filhos do trovão na The Bíblia? children of thunder. The Thunder. Quem são? Tiago e João. Okay. James and John, 2 discípulos de Jesus. who were 2 disciples of Jesus. Chegaram em Jesus e disseram, quer dizer, a mãe deles, né? You know, their mom went to Jesus and said, Eles eram tão homem que mandou a mãe falar com Jesus. you know, they were so macho, such men that they sent their mother to talk Aí to a Jesus. mãe falou assim, eu quero que um sente à direita e o outro à esquerda. You know, and their mother said to Jesus, Um à I direita e outro à esquerda. I want one of my sons to sit on your right and one on your left. Porque eles são grandes, Because they are great. né? Eles queriam ser os maiores. And I want them to be the best. E Jesus falou, olha, seja como uma criança em primeiro lugar. You know, but Jesus said to her, first they need to be like children. Abaixa a bola, First. né? Baixa a bola um pouquinho. Porque diante da graça de Deus nós somos um. Because before the grace of God, we are all Não on tem the same preferido level. e preferida. There is no preferred or favorite. Eu já ouvi uma vez uma pessoa falar assim, olha, eu gosto muito de ensinar a palavra, mas eu queria muito que ensinar como o Carlinhos. You know, I've heard someone say, you know, I really like
teaching the Word of God, but I would very much like to be able to teach it like Carlinhos does. E como que eu me sinto? Ah, claro. And how did I feel? Não. No, come on, you don't mean that, right? Yeah. Virei para o lado, Deus estava lá. And I turned around and God was there looking at me. Deus fez. Aí eu falei, é verdade? Não é bem assim. Somos iguais. We are all the same. Cada um opera de uma maneira diferente, mas somos iguais. We operate, we work in different ways, Não é but we are verdade? all equal. Eu não sou maior do que ninguém, I'm not greater than anyone else, mas também não sou menor do que ninguém. but I'm also not less than anyone else. Ok? Eu não sou mais burro que você, I'm not, more of a, mas também não sou mais inteligente que você. I'm not more intelligent than you are, but I'm not stupider than you are either. Eu não sou maior, eu sou igual a você. I'm equal to Eu you. sou pecador I'm a sinner com a necessidade de um Salvador e que tem a graça de Deus que me salvou. and I need the grace of God to save me too. Amém? Amém. Vamos lá, Colossenses 3:10. Let's go to Colossians 3. We were there. O tempo corre mais do que eu. Revistam-se da nova natureza e sejam renovadas à medida que aprendam a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. And have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Nessa nossa vida, nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Here, there is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Acima de tudo, revista-se do amor, que une todos em perfeita harmonia. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Não tem judeu There is no Jew ou incircunciso. or uncircumcised Não tem person. corintiano There is no Corinthian ou palmeirense. or Palmeirense. São Paulino ou São Bentista. For São Paulo or São Bento. Os santos a gente esquece. I'm not going to say that. Não há não há diferença. There's no difference. Quando Cristo é tudo em todos. When Christ is all and in all. Quando vivemos para Cristo. When we live for Christ. Mas Deus fala assim, então seja bondoso. But God says, be kind. Perdoe como eu te perdoei. Forgive just as I have forgiven you. Porque na versão que eu li, fala que o amor, ele é a perfeita harmonia. Porém, na Almeida diz assim que é o vínculo da perfeição. In the version that I read, it says love is perfect harmony, but in another version, it says love is that link which brings and holds everything together. Nós precisamos amar uns aos outros se queremos, em primeiro lugar, viver a verdade de Deus. If we want to live the truth of God in the first place, then we have to love one another. Porque se nós não podemos amar o irmão que nós podemos ver, Because if we can't love our brother or sister who we como can amaremos see, o Deus que não podemos ver? how can we love a God who we can't see? Mas não é fácil amar você, irmão. But we know it's not easy to love your brother or sister. Não é fácil te amar. It's not easy to love someone else. Porque a graça de Deus, ela perdoa o pecador. Because the grace of God forgives the sinner. Mas a gente não perdoa assim tão fácil, não. But we don't forgive as easily. Eu vejo as pessoas
mandando indireta, criticando o nosso pastor. You know, I see persons who brutally or openly criticize our pastor, Ou a cultura da nossa igreja. or who criticize the culture of our church, of our congregation, Ou costumam colocar o nosso corpo aqui local como menos. or who like to put down this gathering that we have here. Gente, nós fazemos esse culto em 3 línguas. You know, we do this service in 3 languages, Né? Às vezes em 4. sometimes in 4. Já teve vezes em 5. There have been times when we've done it in 5 5 línguas. languages. Nós somos uma igreja diferente. We are a different Nós não church. somos uma igreja de brasileiros. We're not just a church of Brazilians Nós não somos anymore. uma igreja japonesa. We're not just a church, a Nós não Japanese somos church. uma igreja americana. We're not just an American church. Nós somos uma igreja para todas as nações. We are a church for all nations. E o dia que entra alguém que fala Cambodia Go, There was one day when somebody came in who spoke Cambodian, nós usamos o tradutor. and we used a translator. Ou pedimos a Deus que nos faça falar em Cambodia Go. You know, or we ask God, you know, help us to speak that language. Mas ninguém tem que ficar nesse lugar sem a palavra de Deus. But no one should stay here in this place without receiving the word of God. E isso me irrita quando eu vejo as pessoas falando mal dessa igreja. And so it gets me really angry when I see people criticizing this church. As pessoas não estão falando mal só de mim, And they're not talking badly just about me, de você, about you, de quem está assistindo e não veio no culto. about the persons who are watching Você online, não veio no culto. or who didn't come to church. You didn't come to church today. Mas será que a pessoa vai assistir? But are they going to see it? Are they going to even watch it? Yeah. Eu não quero isso. Porque nós amamos uns aos outros. You know, I don't want this criticism, this bad criticism, because we do love one another. É difícil amar você, irmão. It's difficult to love your brother or sister. É difícil você amar a mim. It's difficult for you to love me too. Quantas vezes nós temos que nos reunir e sentar para conversar? You know, how many times do we have to go into the room there and talk a little bit? Quanta gente saiu da igreja dizendo: tal pessoa fez isso para mim. You know, how many people have left this church saying, oh, that person there did something to me? Nunca entendeu a graça de Deus. They didn't understand the grace Porque of se eu God. entendo a graça de Deus, eu sento à mesa com quem quer que seja. Because if I understand the grace of God, then I can sit at the table with whomever it is. Nós celebramos a ceia, né, hoje. Today we're celebrating the Lord's Supper. E por isso nós temos que entender a importância de sentar-se à mesa. Não na mesa, mas à mesa. You know, and this is why we have to understand the importance of sitting at the table. Veja os discípulos de Jesus. Let's look at the disciples of Jesus. Simão Zelote. Os zelotes, eles eram revolucionários. There was Simon the Zealot, who were a bunch of revolutionaries in that time. Eles queriam derrubar o governo romano. They wanted to overthrow the Roman government, E eles odiavam principalmente os judeus que se aliançaram ao governo romano. and they especially hated or opposed those Jews who aligned themselves with the Roman Ao lado government. dele está Mateus, And then ou chamado Levi, next to him was Matthew, called Levi, publicano. who was a public official, Ele era cobrador de impostos, you know, and he was a tax collector actually. que trabalhava para o governo romano. And he worked for the Roman government too. O zelote e o publicano. So um there lado we do outro. had, sitting next to each other, the revolutionary and the public official. Pedro era um homem muito espontâneo. You know, Peter was there, a very spontaneous man. Quando tem a notícia da ressurreição de Jesus, João tá, porque João era mais calmo, né? Ele era mais vagaroso. Aí João tá lá na porta do sepulcro olhando. You know, when the news came of Jesus' resurrection and they got to the tomb, John and Peter were there. John was there. He's calmer. He's there looking in. Leia lá, diz que Pedro foi o primeiro a entrar. But you can, if you read it, you will see that Peter was the one who went in first. João era mais novo e chegou primeiro. You know, John was a little bit younger and he got there before Peter. E eu imagino Pedro igual eu, So I can imagine Peter was like em me, forma, just
so completely fit, right? E ele chega correndo. And he's there. That's how he gets there, running. João tá na porta. John is already at the door of the cave. Sai! And that's what he does. Get out of the way. Impulsivo. He was impulsive. Não tem paciência nenhuma. No patience whatsoever. E o outro é a paciência. And John was there, Vamos, olha, Jesus. patient, looking, oh, maybe Jesus is here. No. Nós tínhamos Judas, We had also Judas. que era avarento, You know, he was greedy, ladrão. a thief. E nós temos do outro lado, And the other side, não sei mais quem. someone else. Brincadeira. Tínhamos André, We had Andrew, que compartilhava tudo. who shared everything. Alguns diriam que ele era até fofoqueiro. You know, some people even said he was a gossiper. Quando ele encontra, ele ouve de João Batista a respeito do Cordeiro de Deus, ele sai correndo para falar para Pedro. You know, when he heard, about Jesus from John the Baptist, he was the one who ran and told Peter. Ele vai lá e ele fala, olha aqui, tem um moleque aqui com 5 pão aqui e 2 peixinhos. He was the one who ran and said, oh, when at the feeding of the 5,000, oh, there's a boy here who has 5 loaves and 2 fish. Você tem Tomé, que era cético. Cético não é que ele era sem fé. Ele era cético, ele precisava ver para crer. You know, there was Thomas who was an ascetic, meaning that he just had to see it in order to believe it. Que teve que enfiar a mão no buraco da mão de Jesus para crer que Jesus ressuscitou. He's the one who said, I have to put my finger in that wound in his hand. E Jesus senta à mesa com essas pessoas. And Jesus was there, seated at the table with these persons. E daí, no cantinho da mesa tem um espaço And there at the end of the table, there was a space. para mim e para você. That space is for me and you. Talvez você não queira sentar na mesa hoje, Maybe you don't want to sit at the table today porque você não se vê digno de sentar à mesa de Jesus, because you don't feel worthy to sit at the feet of Jesus. ou porque você não suporta sentar-se à mesa com alguém que está lá. Or maybe you just can't bear to sit at the table with someone else who is there. Tem pessoas que evitam de ir no mesmo lugar que eu vou. You know, there are persons who avoid going to the same places that I do. Eu até agradeço a Deus que essa pessoa não vá. But I'm pretty okay with that sometimes. I even thank God that they don't. Mas porque mantém um ódio no coração. But then it helps me to keep looking at the heart. Quem é preso? Who is the one who is imprisoned by that behavior? Eu Me? ou essa pessoa que me odeia? Or that person who hates me? Você talvez não consiga se sentar à mesa porque você não consegue olhar nos olhos de alguém. Maybe you're not able to sit at the table because you can't bear to look into someone's eyes. E Jesus disse para nós perdoarmos assim como ele perdoou. But Jesus is asking us, he's saying, forgive just as I have forgiven you. Perdoar não porque a pessoa merece, You know, don't forgive the person because that person deserves it, mas porque você encontrou glória na graça de Deus. but because you have found grace and glory. E você pode fazer isso You can do this quando você vive pela graça de Deus. when you live by the grace of God. Você pode perdoar, não importa as circunstâncias. You can forgive in any situation, E perdoar não porque tem que perdoar, mas de coração. and not forgiving because you have to forgive, but forgiving because it is in your heart to forgive. E você pode ser perdoado. And you can be forgiven. Não importa as circunstâncias. Doesn't matter what's going on. Não importa o seu pecado. Doesn't matter what sin it was. Mas à medida que a graça de Deus age na sua vida, But as much as the grace of God works in your life, vai e não peques mais. go and sin no more. E sente-se à mesa. And then take your seat at the table E receba de Deus. and receive from God. Amém? Amen? Amém. Então, vamos fechar nossos olhos. Let's close our eyes.